Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Parte 20, capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa, tinham já mentido, dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. Abre aspas. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme? Mandem ver. Fecha aspas. Assim falava ela, de minuto a minuto, mas eu entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas, como vieram a ser depois. Mas, sabendo a razão da minha saída, 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido e, conquanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia, achei-o um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois. Tanto incômodo. Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora na sala, como na mesa. A hora que passou comigo foi a franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros, como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu. E mantenho esta palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa é que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente, era interessante de rosto. A boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito, de quando em quando, e veio a perdê-lo, desde que um de nós lhe o notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar... Apesar de que? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina, provavelmente, não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia. Ou então, foi obra de uso velho, que a levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois do jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que não se queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta,
a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu que nos espreitara desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me embaixo da janela, a olhar para cima. Capítulo 72. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona, e o bom conselho do fino Iago, abre aspas, mete dinheiro na bolsa, fecha aspas. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e amor. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isso é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaveros, que no último quadro concluía um monólogo por esta explicação, abre aspas, ouço a trombeta do arcanjo, fecha aspas. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaveros, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então, caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda, abre aspas, o pistão, o pistão, o pistão, fecha aspas. O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras e Asaveros bradou pela terceira vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo, abre aspas, não, senhor, é o pistão do arcanjo, fecha aspas. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy. Como então dizíamos, montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, abre aspas, porque um estudante, abre parênteses, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, fecha parênteses, não pode estar sem essas duas coisas, um cavalo e uma namorada, fecha aspas. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, abre parênteses, 1851, fecha parênteses, que residia em Catumbi e, para ver a namorada no catete, alugara um cavalo por 3.000 réis.
3.000 réis, tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou em ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali às tardes. Morava no antigo campo da aclamação. E depois... Vão lá raciocinar com um coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa. Enfiei pelo meu corredor e, quando dei por mim, estava na sala de visitas. Capítulo 74. A Presília. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário, Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, Era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua, mas não seria essa palavra, inconscientemente guardada, que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares. A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo, ao vão da outra janela. Há um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-me, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse: "Que é, Bentinho?" Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada e, como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo: "Olhe a presilha, abotoe a presilha." José Dias inclinou-se e eu saí correndo. Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu naquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado, diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama, ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Capítulo 76. Explicação. Ao fim de algum tempo, estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama, com os olhos no teto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar,
para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavalheiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois de nossa troca de juramentos, tão leviana a julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas e fez um gesto de separação. Mas eu acudi de pronto, peguei-lhe das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos. Eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam às tardes, a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E que poderia haver se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar, disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbunos. Esta razão quadrou-me mais do que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não lhe peço isso. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que, à primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca a haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última.